TV Sindireta, um oferecimento do Sindicato dos Servidores Públicos Civis, da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Um sindicato fundado em 27 de outubro de 1988. 28 anos de fundação, 58 anos de luta. Olá, você servidora, você servidor do GDF. Essa é a segunda parte da retrospectiva dos melhores momentos do seu programa TV Sindireta. E hoje nós vamos apresentar as entrevistas com os candidatos ao GDF. Eleição essa que aclamou o Ibanez Rocha como governador do Distrito Federal. Então você vai assistir, muito legal e vale a pena conferir. E eu vou dar o meu primeiro bom dia ao presidente Ibrahim Youssef, que representa, nós estamos recebendo primeiramente aqui nessa nossa sabatina, vamos chamar assim de sabatina ao vivo, né? A pré-candidata Eliana Pedrosa e o pré-candidata vice Alírio Neto. Bom dia, Ibrahim. Aí pra gente é muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar com os pré-candidatos, exatamente qual é a política deles que vão ter para o servidor público. Então esse momento é um momento único, eu acho que o servidor também vai poder participar, né, Valdir? Sem dúvida. Tá certo? E a gente está interagindo para que a gente não tenha surpresa no dia 1º de outubro, né? É isso aí. Vou dar meu primeiro bom dia. Eu estou aqui já ligado para ver se alguém já manda participação. Meu primeiro bom dia ao nosso diretor Márcio Paiva. Márcio Paiva, é o objetivo do Sindireta trazer os pré-candidatos ao GDF aqui no nosso programa? O Sindireta tem uma responsabilidade muito grande. Nós representamos uma quantidade muito grande de servidores públicos, conversamos com quase todos os servidores públicos de Brasília, por ser um dos sindicatos que agrega todas as categorias, aliás, todas as carreiras, né? Temos aí 17 carreiras de servidores filiados ao Sindireta. E a responsabilidade nossa é fazer com que os servidores compreendam mais sobre a política partidária, sobre o que é ser governador, o que representa ser servidor e ter o governador eleito por nós, que nós, servidores públicos, contamos aí com quase que 1/3 da população de Brasília. Se unirmos com os servidores públicos federais, tranquilamente chegaremos a 1/3 da população de Brasília. E é obrigação de todos esses entes representativos políticos, esses entes políticos, como é o caso do sindicato, que é eminentemente político, trazer para que o servidor possa estar assistindo, observando bem, para poder fazer sua escolha com tranquilidade. O sindicato é um sindicato independente, nós não temos filiação partidária, não temos coloração partidária e queremos que você, servidor, no momento certo, escolha certo, e hoje nós trazemos aqui para esclarecer as dúvidas que você tiver, a nossa pré-candidata Eliana Pedrosa e o nosso amigo, colega aí também de serviço, estamos sempre juntos, Alírio Neto. Ok, muito obrigado, Márcio Paiva. Vou dar meu primeiro bom dia à nossa pré-candidata ao GDF, Eliana Pedrosa. E começando com palavra inicial, que representa, o senhor está aqui para falar com os servidores públicos na manhã de sexta-feira, dia de Jogo do Brasil. Opa, bom dia a todos que acompanham a TV Sindireta. Bom dia, Valdir. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Márcio Paiva. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento, né? É muito importante. Eu acho que qualquer um que coloca o seu nome para poder representar o Distrito Federal tem que agradecer muito essa oportunidade de poder dialogar com os servidores públicos que, enfim, são eles que dão sustentação ao governo, claro. São eles que tocam os serviços e são eles que fazem a interface do governo com a população do Distrito Federal. Então fico extremamente agradecida pelo Sindireta estar nos proporcionando essa oportunidade e que nós também, é muito importante, não porque é um início de diálogo, né? E diálogo é o começo de tudo para que a gente possa ter uma boa convivência, mas principalmente para tirar aí quaisquer dúvidas, porque os adversários soltaram aí durante a semana uma porção de notícia que não corresponde exatamente ao que a gente pensa e muito menos com aquilo que a gente pretende fazer. Ok, eu dou meu primeiro bom dia ao Alírio Neto, que sempre teve em sintonia com o servidor público aqui no GDF, né? Aqui no Distrito Federal, uma pessoa já conhecida. Essa dobradinha, o que espera dessa dobradinha aí? Eliana Pedrosa, governadora, Alírio Neto, vice. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos, Valdir, Ibrahim, Márcio, Eliana, a todos que estão aqui no estúdio, a você que está em casa ou no seu trabalho nos assistindo. Agradeço a oportunidade.
É bom entender que nós estamos unindo o nosso projeto, eu e a Eliana, em nome do Distrito Federal. E para que a gente possa restabelecer a qualidade do serviço público que a população tanto necessita em Brasília, é necessário que a gente tenha do nosso lado o servidor público. Essa chapa, esse projeto de governo que nós trazemos, traz principalmente uma parceria com você, servidor público, para que a gente possa atingir um serviço público de qualidade. Nós só acreditamos que podemos recuperar o GDF, o governo do Distrito Federal, se tivermos ao nosso lado o servidor público. Ok, obrigado, Alírio. Algumas perguntas já estão chegando aqui, eu vou tentar peneirar, porque nós temos um tempo limitado do programa. O Silvio Salgado pergunta, eu vou passar para a Eliana e também para o Alírio. Né? O Silvio Salgado pergunta, se vocês forem eleitos, vocês pagarão os nossos reajustes atrasados? Isso aí era uma pergunta que a gente já esperava. Essa né? Dia, né? E como primeira pergunta também para abrir essa entrevista, qual o primeiro ato dos candidatos, se eleitos, qual o primeiro ato que irão tomar em benefício dos servidores públicos do Distrito Federal? Pode começar com a pré-candidata ao governo, Eliana Pedrosa. Bom, o nosso compromisso, meu e do Alírio, é importante que se diga porque nós estamos trabalhando em muita sintonia. E eu fico muito feliz de ter na chapa uma pessoa como o Alírio, que mais do que ser um servidor público, ele tem realmente essa característica do diálogo, de querer interagir e interagir positivamente com todos aqueles que tocam o governo do Distrito Federal. Né? Pagar os atrasados, a terceira parcela, é um compromisso nosso, meu e do Alírio. O Alírio, inclusive, quando ele aceitou vir compor a chapa como vice, a primeira colocação que ele fez foi a seguinte: Eliana, você tem compromisso com o servidor público? Porque se você não tiver, nós não vamos começar a conversa. Não quero nem começar a conversa com você. Eu falei, o delegado chegou, ele pôs assim as cartas na mesa, né? Mas esse delegado de coração enorme aí, que tem tantas causas bonitas, como também a causa aí das pessoas com deficiência e tantas outras vítimas de violência, né? Mas ele já chegou logo e falou assim, olha, eu só sento na mesa com você se você me disser que tem um compromisso com os servidores públicos. E assim começou esse diálogo. Esse diálogo que nos uniu começou em torno do servidor público. Então, esse compromisso de pagar a terceira parcela é um compromisso que nós temos, e mais ainda, um compromisso durante o governo da gente diminuir o passivo que o governo tem com os servidores públicos. Nós temos um grande passivo que não é apenas a terceira parcela. Nós temos uma série de licenças-prêmios aí que estão embarreiradas. É óbvio que nós vamos chegar ao governo do Distrito Federal, vamos nos colocar assim, frente a frente com os números concretos, mas a gente tem um objetivo. O primeiro objetivo nosso é também não apenas melhorar os serviços para toda a população, mas diminuir o passivo que o governo do Distrito Federal tem com os servidores públicos. E a gente vai fazer passo a passo como este diálogo que a gente quer estabelecer de pronto, com uma primeira tomada de decisão, sentar na mesa e falar assim, ó, vamos sentar, vamos discutir os números para ver como é que a gente pode, ao longo do tempo, diminuir esse passivo. Inclusive, já tive uma oportunidade de ir ao Sindireta e colocar isso. Falei, apresente os números que nós vamos sentar na mesa, e é óbvio que a gente não tem esse poder de resolver tudo numa tacada só, numa canetada só, sabe, Márcio? Não tem esse poder, agora que vou dar uma canetada, resolver o problema. Não, a gente tem que ir com muita responsabilidade. Mas o caminho de pagar a terceira parcela e de ir aos poucos, mas em passo sempre à frente, de diminuir o passivo com o servidor público, é um compromisso da nossa campanha. Não é isso, Alírio? É isso, verdade. Neto, aproveita, Loiro, ilustra aqui, porque a pré-candidata ao GDF, Eliana Pedrosa, que está falando sobre os reajustes, tem essa pergunta assim, qual o primeiro ato dos candidatos sem eleitos? E vou aproveitar e ilustrar também com a pergunta da Sônia Medeiros, que ela está nos acompanhando através do Facebook. Muito obrigado pela audiência, Sônia. Então o reajuste ainda vai se estender para 2019?
2018 ainda não é coisa, depende de você. Vamos lá. Tem jeito. Aí realmente. Fala aí, Alírio. Aí o Alírio vai falar melhor sobre isso. Essa é difícil responder, viu, Alírio? Veja, 2019 vocês assumem, né? nós esperamos estar assumindo, se Deus quiser, né, 1º de janeiro de 2019, né, para iniciarmos a recuperação das condições de trabalho do servidor público, né? Deixando claro, a gente sabe, e volto a insistir, que essa aliança é uma aliança de oposição ao atual governador. É uma aliança que quer fazer esse enfrentamento em nome da sociedade do Distrito Federal a esse governo que abandonou o serviço público. Nós estamos com uma saúde pública totalmente esfacelada, a segurança pública desmotivada por questão de salariais também e de condições de trabalho. Nós estamos com a educação abandonada, essa que é a verdade. Os servidores públicos desmotivados. O Distrito Federal está com a autoestima abalada, né? E nós só podemos recuperar isso vindo uma chapa de oposição que tenha compromisso, eu quero deixar bem claro, com o serviço público de qualidade. E eu volto a insistir, esse serviço público de qualidade só existe se o servidor público estiver junto conosco, né? Nós tivemos a oportunidade de estar à frente do Na Hora durante 6 anos, né? Deixamos o Na Hora com 96% a 98% de aprovação, em parceria com o servidor público. Deixando bem claro para vocês, nós temos um compromisso com o servidor público, eu sou servidor público de carreira, a Eliana deixou bem claro no nosso primeiro diálogo, já falamos sobre as condições que precisamos restabelecer, as boas condições de trabalho para o servidor público. Então isso é líquido e certo, isso você pode ter certeza que vai acontecer. É isso aí, vou dar meu primeiro bom dia ao nosso presidente, Ibrahim Youssef, anfitrião desse programa, né, o que representa hoje, está recebendo aqui candidato ao governo do Distrito Federal, Rogério Rosso, vice-governador Renato Santana e o nosso presidente do Sindipendf, Leandro Alain. Eu inicio primeiro cumprimentando a todos os colegas que assiduamente têm assistido nossa TV Sindireta todas as sexta-feira. E hoje para a gente aqui é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui recebendo o nosso deputado federal e agora pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Rogério Rosso, e nosso vice-governador também aqui, né, que nos honra também com a sua presença, e também Leandro Alain, que é um guerreiro ali da penitenciária. Então, um bom dia a todos, e hoje é muito importante essa discussão, até porque nós temos que saber qual é o candidato que nós, servidores públicos, vamos colocar no Palácio do Buriti. O que nós não queremos é essa situação, sendo hoje demonizado dentro da sociedade por conta de um governo que é contra a política de valorização nossa, servidores públicos. Então essa é a oportunidade, nossa, servidores, aí eu agradeço a todos, muitas participações realmente, onde você vai ter essa oportunidade de conversar com o pretenso pré-candidato e qual é a política que ele vai ter de valorização dos servidores. Para a gente, então, é uma honra muito grande e com certeza daqui hoje a gente já pode sair com algumas definições de quem que nós realmente vai marchar para o Palácio do Buriti. É isso aí. Como o nosso programa começou hoje com 15 minutos de atraso, nós vamos direto às perguntas. Eu vou aproveitar o meu primeiro bom dia ao deputado federal Rogério Rosso, candidato ao GDF, para passar já a primeira pergunta aqui do servidor do SLU, Adalmi. Bom dia, galera. Minha pergunta é se o deputado Rogério Rosso sabe o que passamos nesse governo e a maioria dos servidores pede que a volta para a PPGG, carreira de origem. E essa é uma demanda também do Sindireta. Senhor, como pré-candidato ao governo, gostaria, como colocaria isso no seu programa de governo? Eu vou pedir a resposta do nosso deputado federal Rogério Rosso, também eu gostaria do comentário do vice-governador Renato Santana. Bom dia. Bom dia a todos, Valdir, Ibrahim, Renato, Leandrinho, Leandro, né? Muito boa pergunta. Eu estava até debatendo ontem no grupo de WhatsApp sobre isso, o pessoal do SLU, o Clécio e outros, né, para fazer essa mudança e todos serem PPGG. Lembrando que PPGG, a lei foi feita no meu governo em 2010, mas antes de responder isso, eu queria dizer uma coisa que é muito importante. Eu tenho dito reiteradamente, Leandrinho, não agora, nos últimos anos, desde que eu iniciei na vida pública, né? Eu sou filho de servidor, Valdir. Papai, servidor público, já aposentado, está com 81 anos, veio transferido do Rio de Janeiro nos anos 60, era servidor federal do Ministério da Agricultura e criou 3 filhos, a mamãe, toda a família no serviço público, né? E à noite dava aula no CEUB. Então eu sei exatamente, né, a dignidade, a honradez e o tanto que o servidor público se doa
para prestar um serviço de qualidade para a população. Então, talvez, desde criança, né, eu convivi com isso. Por isso que, na primeira oportunidade que eu tive em 2010, naquele governo curto, 90% do meu secretariado eram de servidores públicos de carreira. 90% do meu secretariado. Por quê? Porque quem tem a história, o histórico, quem tem os detalhes, o conhecimento, por que tem problema, como solucionar, é o servidor público. Quando eu percebo, infelizmente, que não só esse atual governo, mas algumas outras lideranças políticas, e digo até empresariais, começam a enfrentar, ter um enfrentamento do servidor e do serviço público, eu fico assim, fazendo o seguinte raciocínio. Será que, por exemplo, quando o empresário, né, que a maioria dos empresários do Distrito Federal são fantásticos e compreendem a importância do serviço público. Sábado, no Correio Brasiliense, teve uma matéria que a cada R$100 gastos no comércio, no Distrito Federal, 67 vem do servidor público. Portanto, só vai existir comércio, só vai existir serviço, só vai existir setor privado forte se o servidor público tiver valorizado e bem remunerado. Então, faz parte do DNA do nosso partido. O Renato, que é do PSD fundador comigo, né, e com outros também no Brasil todo, o Renato é vice-governador PPGG, né, do governo do Distrito Federal. É a forma que nós do PSD colocamos como mensagem, né, foi o seguinte: nós queremos um servidor público, morador de uma cidade do DF, para ajudar o Distrito Federal. Infelizmente, o governador Rodrigo Hollenberg não entendeu isso e desde sempre escanteou o Renato e a todos nós. Então, respondendo à pergunta do SLU, do Adalmir, tenho debatido isso ontem, por coincidência, em grupos de WhatsApp, e o Adalmir, fique tranquilo, tenha certeza que com a gente, eu não preciso, isso não é promessa, porque vocês já viram como o nosso comportamento, não no governo em 2010, como agora como parlamentar, talvez tenhamos sido, modéstia à parte, o parlamentar que mais defendeu o servidor público no Congresso Nacional. Acho que a guerra que nós travamos contra a reforma da Previdência, a guerra que eu travei contra a terceirização, porque terceirizava a atividade fim no serviço público, a gente fez esse debate aqui, né, Ibrahim? Verdade. Já? Mas, Rosso, você só pensa em serviço... Não, eu fiz o PRODEF quando fui secretário de desenvolvimento do Ruris. Né? O principal programa de desenvolvimento foi feito por nós. Então, a gente tem que pensar nas duas esferas. Mas o servidor público do Distrito Federal, ele precisa recuperar primeiro a sua autoestima. Sistema penitenciário, né? Sistema penitenciário que a gente conhece, os agentes. Quantas e quantas e quantas e quantas medidas o Rodrigo Hollenberg poderia ter tomado que não gera custo ou gera pouco e que teria dado uma motivação muito maior a vocês, tá certo? Não é só insalubridade, não. É uma série de outras questões, tá certo? Mas não deu. Por quê? E me estranha até, né? Porque o Rodrigo Hollenberg é servidor público, ou era, não sei. Então, respondendo, nós faremos, eu acho que um bom caminho, PPGG para o SLU, é um bom caminho. Nós estamos recuperando a economia do Distrito Federal, um crescimento tributário de 5,5%, Fundo Constitucional aumentando 4,5%, né? Então, eu vejo que, de acordo com os nossos estudos, nós rapidamente poderemos resgatar aquilo que um dia o servidor público deve já falou o seguinte: eu sou o mais bem capacitado, e por isso eu sou bem remunerado. Hoje ele é o melhor capacitado e é, de longe, um dos piores remunerados no Brasil. Então, a gente vai voltar a isso rapidamente. Ok. O vice-governador Renato Santana. Obrigado, dia, amigo. Muito obrigado por ter vindo também. Obrigado, amigo. Obrigado à TV Sim Direto, Ibrahim, aos servidores que estão aí nos assistindo. Mas, assim, o que o Rosso coloca aqui é que Brasília tem uma característica e não pode ser comparada com cidade nenhuma no mundo. Brasília tem 240 mil servidores entre ativos e inativos. Portanto, Leandro, a nossa indústria, ela não fabricou veículo e nem fabrica veículo. Os produtos manufaturados que nós consumimos aqui, 82% deles são produzidos fora do Distrito Federal. Aliás, inclusive, uma parte deles na linha que divide o Distrito Federal com o estado de Goiás. Mas não é no Distrito Federal. A nossa indústria, ela fabricou serviço público, servidor público. E não é desqualificar esse servidor e precarizar esse serviço público. É potencializar esse serviço público e, paralelo a isso, aquilo que pode se associar, por exemplo, a indústria da construção civil. Por que ela saiu do Distrito Federal nos últimos 4 anos? Porque houve uma incompetência no programa de incentivo.
Você imagina quando o ex-secretário Arthur Bernardes, quando ele oferece ao governador um programa de incentivo, e aquele programa que pode ser bom para a cidade, ele é engavetado, porque foi sugerido por um secretário aliado do vice-governador, do deputado Rosso, ou seja, nós estamos minimizando a discussão na capital de todos os brasileiros, na capital de um país com dimensão de continente. Por exemplo, esse assunto PPGG-SLU, nós trabalhamos a 8 mãos. Vice-governadoria, provocado pelo Sindireta, provocado pela Associação dos Servidores do SLU, pelos próprios servidores, e nós construímos a solução. Ela está pronta. Um projeto de lei que tem que ser de início. Por que a lei foi declarada inconstitucional? Porque dizia que tinha lá um vício de iniciativa que foi produzida por um parlamentar. Não há erro quando o objetivo é acertar. Aquele parlamentar que produziu essa lei lá atrás, ele produziu buscando corrigir as distorções de uma carreira tão importante que são os servidores do SLU. Quando o SLU foi terceirizado, esse serviço, lá atrás, esse servidor ele ficou sambando dentro do órgão. Foi redistribuído, né, para alguns órgãos. E ele foi redistribuído. Na redistribuição, ele absorveu atribuições, mas não houve uma correção salarial por aquelas atribuições que ele absorveu. Enfim, nessa gestão, e aí eu não quero me colocar nesse pacote de quem desconstruiu o modelo salarial e o PPGG, que foi implantado lá com o Rosso, em 2010, porque efetivamente eu não participei dessa construção. Você imaginar, Ibrahim, um governador que provoca o órgão do Ministério Público para que o Ministério Público acione o governo para desconstruir aquela legislação que não é que favorecia aquele servidor, é legítimo. E isso aconteceu. Nós corrigimos, Leandro, essa distorção. Hoje tem um projeto de lei pronto lá e o governo não teve a capacidade de encaminhar isso em regime de urgência para fazer essa correção. E se encaminhou, não fez o exercício que tinha que ser feito dentro da Câmara Legislativa, porque eu tenho certeza que os 24 parlamentares que lá estão votariam favorável à correção dessa distorção. Por exemplo, o Rosso, que é candidato, é pré-candidato ao governo de Brasília, ele não é que ele tem o dever, seja qual for o governador que não cuida dos seus, e nós somos 240 mil servidores, ele sinceramente não está fazendo a discussão de uma Brasília que tem na sua essência o serviço público. Essa é a grande verdade. O servidor de Brasília, ele é o servidor e é o cidadão. Imagine, Rosso, nessa discussão da PPGG-SLU, imagina um servidor que perdeu R$2.000 de salário. Já no final de carreira. É o que eu ia te pedir agora para mencionar. Com 60, 65 anos de idade. É isso. Prestes a aposentar. Ibrahim, fala para o público quantos servidores SLU nós estamos falando. Hoje, 5 mil servidores. Então, é interessante deixar aqui claro também que o governador ele não deu aumento para essa categoria, porque os servidores olham e falam, o SLU recebeu aumento, mas não recebeu aumento. Eu queria que vocês falassem o que aconteceu para essa gratificação chegar agora. Na verdade, quando a gente fala em dar aumento, eu prefiro trocar essa coisa de dar aumento pela real necessidade de fazer as correções. E recuperação. De todas salarial. As perdas. De todas as reposição, perdas. Reposição, é reposição, é recuperação. Essa coisa de dar aumento, fica parecendo que nós estamos nadando em possibilidades. Mas, na verdade, é fazer as legítimas correções. Por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu, sinceramente, sou pré-candidato a deputado federal, Ibrahim, porque eu aposto na efetiva eleição do Rosso, governador de Brasília. Com certeza. E o governador que é eleito governador e que não tem ali uma base de sustentação e que minimamente não se relaciona com o Congresso, com seus parlamentares no Congresso, na Câmara Legislativa, e foi o que nós vimos aqui. Os parlamentares de hoje, o Rosso, o Augusto Carvalho e tantos outros, por exemplo, devolvendo o recurso de emenda, por exemplo, na saúde, porque nós no governo não conseguimos aplicar, ué. Vários senadores absurdo, também não conseguiu executar, outros senadores. Então vamos lá. Renato Santana, muito obrigado. Meu primeiro bom dia ao nosso presidente do Sindipendf, Leandro Alain. Bom dia, grande Aldir. Quais são as maiores demandas, né,
da categoria que você poderia passar aqui para o candidato a governador do Distrito Federal? Bom dia, meu amigo Valdir, bom dia aos servidores públicos do Distrito Federal, em especial os agentes de atividades penitenciárias, os quais eu represento. Agradecer ao Ibrahim pelo convite, assim, de última hora, foi um acerto, mas aconteceu, te agradeço demais. Tranquilo. Ao nosso candidato e futuro governador Rogério Rosso, ao nosso futuro deputado federal Renato Santana. Na verdade, essa participação é para eu trazer algumas mazelas, alguns pontos que nós temos que melhorar no sistema penitenciário e fazer um convite também para fazer um debate com a categoria, olho a olho, cara a cara, para vocês sentirem o que a categoria deseja, sentirem o que a categoria quer e saber da categoria sobre os principais problemas, porque são os que estão na ponta da lança. Eu sei de todos, vou listar alguns. É a questão da falta de valorização quando você tem a excelência do serviço no sistema penitenciário, Sim. sabe tocar o serviço, sabe gerir o serviço, mas os governos até então colocam outras categorias. A toda a equipe da TV Sindireta, agradecer a você, Valdir, a Ana, o pessoal da equipe do nosso candidato ao governo do Distrito Federal, Alberto Fraga. Dizer que mais uma vez estamos aqui com aquele compromisso do Sindireta de trazer para os nossos servidores o debate com os candidatos ao governo do Distrito Federal, no intuito de que cada um dos servidores possa conhecer a todos aqueles que estão melhores situados nas pesquisas e assim fazer a sua escolha com tranquilidade. Eu acho que é um papel do Sindireta, com muita responsabilidade, que nós estamos fazendo isso, e acreditaríamos que toda a mídia televisiva de Brasília, dos jornais, também poderia estar fazendo esse trabalho, de mostrar para a sociedade, sem paixão nenhuma por nenhum dos candidatos, mas mostrar para a sociedade quem são os candidatos e qual que seria melhor para cada um. E isso ficaria a escolha daqueles que estivesse acompanhando a política em Brasília. Nós estamos trazendo o Alberto Fraga na nossa TV Sindireta, porque é uma pessoa que é da nossa estima, é do nosso... tem carinho com a gente do Sindireta. É aquele que não tem, vocês podem ter certeza que não vai vir aqui na TV Sindireta. Nisso aí eu dou um bom dia ao Alberto Fraga, que é amigo da gente do Sindireta, ao Negreiros que está aqui com a gente, e dizer que o presidente Ibrahim não está presente por problemas privados, né, problema de saúde, mas não é nada sério, gente, é só uns exames que foi marcado para hoje, não teve como adiar, né? Então, na próxima sexta-feira, com certeza, o Ibrahim vai estar por aqui. Um bom dia a todos e um ótimo agradecimento a Deus e falar do programa de ontem, do debate de ontem. Eu achei que o debate foi bastante tranquilo, muito aberto, vi que o Fraga sabe dar porrada no baço, é um cara bom pro debate, né? Ele deixa... sabe bater legal, foi muito bom o debate, elucidou várias dúvidas que nós temos em relação a quem são os candidatos e quais são as propostas. Eu acho que esses debates, eles nos ensinam a escolher melhor os nossos candidatos. Queria parabenizar a todos os candidatos pela coragem que tem de colocar o nome deles à disposição da população de Brasília. E vamos lá para o nosso programa. Lembrando que todos serão convidados aqui para participar do nosso programa TV Sindireta. Vou dar meu primeiro bom dia ao meu diretor Gonzaga Negreiros. Sua avaliação rápida do debate de ontem, Gonzaga. Bom dia, Valdir, senhores telespectadores que nos assistem, servidores públicos, nosso candidato ao GDF, deputado federal Alberto Fraga, Márcio Paiva, e a todos os eleitores conscientes que o momento agora é de poder observar os candidatos, analisar cada um, o perfil do candidato, a experiência e o que ele tem de proposta para governar Brasília, governar a capital federal, a capital de todos os brasileiros. Como Brasília é a capital dos servidores públicos, nós queremos saber quais são os candidatos que têm propostas, projetos para os servidores que verdadeiramente sempre administraram Brasília e sempre fizeram um trabalho de excelência. Não como esse que está aí, que esqueceu os servidores, esqueceu a cidade, esqueceu o povo e está agora igual uma barata tonta, estrambelhado, não pode andar por lugar nenhum, que onde anda, leva pancada. E como é que ele vai pedir voto agora? Agora, Hollenberg, é o pesadelo. Agora a fatura vai chegar. A fatura vai chegar e você vai ter que pagar essa fatura com juros de correção monetária. Aí. Muito obrigado, Gonzaga. Eu vou dar meu primeiro bom dia. Obrigado por ter vindo, deputado Alberto Fraga, bom dia. Bom dia. Mais uma vez aqui no nosso estúdio. Muitas perguntas chegando, vou tentar ver se eu resumo, faço 2 em 1, porque o nosso tempo é limitado, tá? E a primeira pergunta eu vou te fazer é da Clarice Freitas. Ela fala, grande parte dos servidores aguarda há quase 4 anos o pagamento da terceira parcela dos reajustes. O senhor pretende pagar? Sem sombra de dúvida. Eu acho que se o governo deve, tem que pagar. Nós só temos que
conhecer realmente o rombo que está lá no GDF, mas não tenha dúvida que já temos assim fortes indícios que existe o recurso e quem deve tem que pagar. Então nós vamos ter que pagar sim. Agora eu estava vendo também uma outra possibilidade que é muito interessante, que eu vou deixar para a gente falar na hora que for falar de aumento salarial, Ok. eu entro com essa resposta. Mas então eu quero dizer que pode ficar despreocupado que nós vamos fazer tudo que for possível para que a gente pague o mais rápido possível essa terceira parcela, que é justa. Deputado, mais uma pergunta aqui para o senhor, da Aldalmido SLU. Bom dia, galera. Minha pergunta é se o deputado Alberto Fraga sabe o que passamos nesse governo e a maioria dos servidores pedem que a carreira volte para o PPGG, carreira de origem. E essa é uma demanda também do Sindireta. O senhor, como candidato ao governo, colocaria no seu programa de governo? O programa de governo já foi fechado, mas a gente não vê nenhuma dificuldade em sentar e conversar. Eu acho que o mais importante é você fazer um governo compartilhado com os sindicatos, conversando com os sindicatos, jogando aberto. Na medida que os dirigentes sindicais entendem que se o governo tiver dificuldade, mas quem tem que estar convencido disso, além do governo, são os dirigentes sindicais, para até mesmo ver, olha, é possível? É. O que não se pode admitir é que a gente percebe que é possível se fazer a coisa e apenas por preguiça ou por falta de gestão, o cara não faz. Então isso aí, se Deus quiser, no nosso governo não vai ter isso. Eu sou um cara aberto ao diálogo, as pessoas acham que não é, Paiva, que eu sou truculento, mas não, eu sou bruto com quem é bruto comigo. Tá certo. Se me tratar bem, não tem nenhum problema. Tá e eu certo. quero aqui dizer que com muito prazer, com muita honra, os sindiretas, eu nunca esqueço disso. Aliás, foi o único sindicato que na minha vida política me deu um apoio lá atrás. Para deputado federal. Para deputado federal. Foi. Aquilo para mim foi uma coisa assim espetacular. Primeiro porque eu nunca fui ligado à esquerda, né? E os sindiretas é o único sindicato que a gente sabe que não é pelego da CUT. Então, eu fiquei muito honrado, Paiva e Negreiros, com aquele apoio que eu recebi há uns 2 mandatos atrás, né? Pelos sindiretas. Então, me sinto em casa e pode contar comigo, pode ter certeza que nós vamos estar juntos nessa luta, nesse desafio de vocês. Dá meu primeiro bom dia ao meu presidente Ibrahim Youssef. Bom dia, presidente, que representa, está recebendo aí o nosso candidato ao GDF e a nossa deputada Celina Leão. Se bem que eu falo nosso candidato ao GDF, aí daqui a pouco vai vir um comentário, já estão promovendo, já estão elegendo ao candidato ao GDF, Ibanez Rocha, e a candidata à Câmara Federal, deputada Celina Leão. É isso aí, mano. Tem que se policiar sobre isso aí. Um bom dia, né? Bom dia, Valdir. Bom dia, deputado não, a gente tem que usar sempre deputado, né? Mas aqui está aí, doutor Ibanez, peguei só um, né? Isso. A nossa musa, Celina Leão, né? Também o nosso bom dia. Obrigada. E o Negreiro, nosso diretor, um bom dia. E bom dia também a você, servidor, que tem esse encontro marcado todas as sexta-feira aqui com a gente. Valdir, esse programa aqui realmente para a gente representa muito, porque aqui a gente está aqui, ó, com 2 candidatos, que é importante para nós, servidores públicos. Primeiro, a questão do Palácio do Buriti. Né? Nós queremos saber dele qual é a política que ele tem para a valorização nossa, servidores públicos. E a segunda, essa guerreira, Celina Leão, que realmente tem atuado muito bem na Câmara Legislativa, agora indo lá para a Câmara Federal. E para a gente é importante, porque naquela casa já tramita vários projetos maléficos à nossa política. Então hoje aqui, além de tirar todas as dúvidas, que inclusive o cenário político do GDF está todo tumultuado, né? E agora é a hora realmente de você decidir para quem que você vai votar para o governo do Distrito Federal. É isso aí, vou dar meu primeiro bom dia aqui ao nosso candidato ao GDF, doutor Ibanez Rocha. Doutor Ibanez, é a primeira vez que o senhor está vindo aqui no nosso programa, seja sempre bem-vindo. Que representa estar conversando agora nesta manhã com as servidoras, com os servidores públicos? Em primeiro lugar, Valdir, agradecer a todos os telespectadores, principalmente as mulheres guerreiras que nós temos aí na categoria, todas as trabalhadoras que representam muito no Distrito Federal. E dizer que o seu, é exatamente desse contato que nós temos com os servidores públicos. Eu tenho certeza que se existe um candidato nesse grupo que está aí presente, que está se apresentando, que tem vinculação com a categoria, com os trabalhadores, com os servidores públicos, sou exatamente eu que tenho 25 anos de luta pelos trabalhadores e pelos servidores públicos do Distrito Federal e do governo federal também.
E eu estou aqui muito feliz porque eu estou em casa. Eu estou aqui com o Ibrahim, nós já estivemos juntos nas nossas campanhas de OAB, juntamente com o Negreiros, que é o Piauí, representado nesse sindicato. E também, Negreiros, hoje eu não posso deixar de parabenizá-lo por ser aniversário da sua cidade natal. São Raimundo Nonato do Piauí é uma grande cidade, uma cidade muito importante para o nosso estado. Tem a nossa Serra da Capivara, tem o maior patrimônio mundial de inscrições rupestres, uma cidade lindíssima que eu já tive a oportunidade de conhecer. E aí fica meu abraço a todo cidadão são raimundense representado aqui por você e a todos os nossos piauienses. E a nossa querida e brava Celina Leoa, essa mulher que tem sido perseguida pelo atual governador, que persegue não só os trabalhadores, mas também aqueles que os defendem. E Celina tem sido uma grande defensora dos servidores do Distrito Federal, e eu tenho certeza que Celina, na Câmara dos Deputados, Ibrahim, e aí falo isso para toda a categoria de servidores públicos do Distrito Federal, seja ela distrital ou federal, Celina será uma defensora dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, contra essas reformas maléficas que estão sendo colocadas no âmbito do Congresso Nacional. Então, Celina, vá com fé, vá em frente. Eu tenho certeza que o reconhecimento pelo seu trabalho e pelo que você pode fazer pelos trabalhadores do Distrito Federal será reconhecido nessas eleições, com o voto, com a participação e com a campanha de todos eles. Eu vou pegar esse gancho aqui do Dr. Ibanez Rocha, para primeiro dar meu primeiro bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao TV Sim Direto, Celina Leão. Você fez um trabalho muito grande na Câmara Distrital em prol do servidor público, né? Qual o seu objetivo na bancada de Brasília na Câmara Federal? Primeiro eu quero agradecer, né, saudar a todos, nosso grande amigo Ibrahim, que sempre esteve conosco muito presente, né, um sindicato muito atuante na Câmara Legislativa, ao nosso candidato aqui a governador, Dr. Ibanez, que acho que tem, né, mostrado que está preparado para o cargo. E esse debate, principalmente, que é um debate que ele conhece com profundidade do servidor público. Quero cumprimentar aqui o Negreiros, um grande amigo também, um grande companheiro, toda a diretoria do sindicato que nos assiste. Agora, eu acho que a Câmara Federal ela é palco também das grandes reformas, né? E eu quero fazer, né, e continuar fazendo o que eu sempre fiz aqui na Câmara Distrital. Eu coloquei o meu mandato quase à disposição integralmente do servidor público. Como disse o nosso candidato a governador aqui, o nosso governador Ibanez, nós fomos muito perseguidos por conta disso, né? Tivemos uma perseguição muito grande, porque até hoje eu não consigo entender a motivação de tamanha perseguição ao servidor público. Com projetos esdrúxulos, sem nexo, sem conteúdo, era algo até a gente não consegue explicar, né, do ponto de vista do político, né, social, não tinha, né? Então a gente colocou o nosso mandato à disposição do servidor público sempre com muita coragem, né, Ibrahim? E isso teve um reflexo muito importante. Nós estávamos quantificando, Ibanez, a Câmara Legislativa recebeu mais de 10 projetos que visavam assim, tirar direitos dos trabalhadores. E alguns deles, direitos constitucionais, como o decreto antigreve, né, que ele colocou o decreto antigreve, fez isso até por decreto, a Câmara derrubou com o PDL. Então, assim, a gente não consegue ainda entender a motivação de tamanha perseguição ao servidor público. Ok, muito obrigado, deputado Celina Leão, Gonzaga Negreiros, bom dia. Mais um candidato a governador que nós estamos recebendo aqui no TV Sim Direta, né? O que representa? Bom dia, Valdir, bom dia, Ibrahim, bom dia, Ibanez Rocha, bom dia, Celina Leão, todos os nossos servidores, diretoria do Sim Direto, todos os nossos assíduos telespectadores que nos assistem todas as sextas-feiras. Nós temos aqui, verdadeiramente, uma preocupação de trazer os candidatos a essa tribuna que tem compromisso com os servidores. Com exceção de um que vocês sabem que ele não virá essa tribuna, porque ele não é digno de usar a tribuna dos servidores. Então, nós estamos aqui, como representante do servidor, trazendo os candidatos para que você observe quem tem a melhor proposta e quem verdadeiramente representa o que o Distrito Federal precisa. Então, nós estamos aqui com o candidato Ibanez Rocha e estamos aqui com a Celina Leão. Eu até brinquei com o Ibanez, que antes, quando ele era candidato lá para a presidência da ABCSão DF, ele era 10. E aí eu perguntei, será se ele é 10? Aí eu fui falar com ele, não, agora você não é mais 10, agora é 15. Então eu achei até interessante. E dizer para a Celina Leão, Celina, nós nos cansamos de te agradecer pela sua luta incansável na Câmara Legislativa. Você e o Hélio Luiz foram os nossos verdadeiros representantes.
Eu lembro que chegou ali, como é que se diz, a questão da licença-prêmio, que o governador queria retirar nossa licença-prêmio, o decreto, já como você falou, que era o antigreve, o da perseguição, da avaliação, e você ali ficou o tempo inteiro na defesa, organizando, fazendo política para que não acontecesse nenhum prejuízo a nós servidores públicos. Eu sei que na Câmara Federal você será importantíssimo falar com servidores, não adianta mandar para lá qualquer pessoa, tem que mandar quem tem compromisso com a gente, quem conhece as nossas histórias de luta. Então, eles estão aqui para você fazer as perguntas e observe bem as propostas que eles têm para o Distrito Federal, para a Brasília, para vocês, servidores e seus familiares. Ok, Gonzaga Negreiro, muito obrigado. Muitas perguntas chegando aqui no nosso canal Linha Direta, então vamos explorar bastante os dois convidados aqui, né? Dando um resumo aqui, eu vou passar, são dois temas, né? Na verdade, que eu vou passar para os nossos convidados, começando pelo Dr. Ibanez. E eu vou resumir esses temas, falando sobre a gestão da Previdência dos servidores e a questão do reajuste, que até hoje não chegou. Começando aqui pelo Dr. Ibanez. Bom, eu acredito muito nesse modelo de previdência que foi criado no âmbito federal do FUNPRESP Executivo e FUNPRESP do Judiciário. Eu, inclusive, como advogado do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Legislativo, eu tive a oportunidade de participar na formulação, junto com a Advocacia da União, dos pareceres que viabilizaram. E o FUNPRESP ele é um modelo muito positivo, do ponto de vista que você gera poupança e coloca também os servidores dentro dessa gestão. Esse mesmo modelo do Executivo nós queremos implantar no âmbito do Distrito Federal, e nós teremos uma gestão compartilhada com os servidores, ouvindo as entidades sindicais, de modo que esse fundo possa sustentar a aposentadoria e não da maneira como vem sendo feito. Ele está servindo para manter as vontades do atual governo, desrespeitando a função do Instituto, do IPREV, e isso, num governo que eu estiver à frente, não irá acontecer. Eu tenho convicção da necessidade da criação do fundo, tenho convicção de que nós estamos invertendo a nossa pirâmide populacional e dentro de pouco tempo nós teremos mais pessoas idosas que precisam de previdência e assistência social. Então, o fundo precisa ser implementado de verdade e gerido com responsabilidade para atender a sua função. E eu vou fazer isso exatamente com os servidores, com técnicos especializados e ouvindo todas as entidades. De modo que a gente tenha uma previdência sustentável também no âmbito do Distrito Federal, uma previdência que seja rica em recursos e que possa garantir todas as aposentadorias e pensões sem que reformas precisem ser feitas de tempos em tempos. Esse dinheiro não é do governo, ele não é para o governo. Esses recursos eles são para manter a previdência e a assistência social daqueles que deram sua vida pela população do Distrito Federal. E a questão dos reajustes? Bom, essa dos reajustes para mim é mais fácil falar, porque grande parte das ações que existem hoje na Justiça, inclusive com decisões favoráveis, foram assinadas por mim, promovidas pelo meu escritório de advocacia. Então eu não posso contrariar o que diz a Justiça, o reajuste é devido e a incompetência do atual governo está gerando um passivo muito grande para quem vai assumir. Mas eu não tenho medo do passivo, eu não tenho medo das categorias, nós vamos sim equacionar o nosso orçamento com responsabilidade e vamos pagar os reajustes de todos os servidores e juntamente com as entidades sindicais, com as entidades associativas, nós vamos pagar todo o passivo dos servidores, porque isso é direito já reconhecido pela Justiça e não está sendo pago por primeiro lugar. Não existe interlocução do atual governo com as entidades sindicais. Existe uma opressão e um desrespeito e se coloca a todo momento o servidor contra o governo. Então, o servidor contra a sociedade. E isso é papel de quem não tem nenhum tipo de gestão e não consegue responder à sociedade. Então nós vamos fazer sim todos os pagamentos e as diretorias dos sindicatos elas vão estar presentes, formulando as políticas públicas e tratando do servidor numa Câmara, Celina, que nós vamos criar, que vai nos aconselhar e vai fazer essa interlocução com os nossos trabalhadores e servidores públicos. Ok, muito obrigado, doutor Ibanez. Gostaria do comentário da nossa deputada Celina Leão sobre a gestão da Previdência e a questão dos reajustes. O que acontece? Eu acho que aqui no Distrito Federal nós tivemos um crime que foi cometido pelo governador Hollenberg, que usou o dinheiro do IPREV, que era um fundo justamente para recuperar algo que havia se perdido. Algum governador que passou pelo Distrito Federal não cuidou direito da questão previdenciária, porque nós temos um passivo de 200 milhões de reais e o IPREV era já um fundo que tinha uma condição viável, um fundo que era sustentável, e o governador
mexeu nesse fundo, no primeiro momento, num diálogo com os sindicatos, para falar que esse recurso iria ser usado para pagar servidor. E se permitiu, sem a nossa autorização, é bom frisar, na Câmara Legislativa, a utilização desses recursos. Nós não deixamos, se fosse por conta do nosso voto, esse projeto não teria sido aprovado. E um mês depois ele manda um projeto de lei para a Câmara, pegando esse 1 bilhão e 300 milhões para utilizar o recurso, que é do aposentado, que, como disse bem o nosso governador aqui, não é para mexer, era um recurso que não poderia ser mexido, para fazer até casamento comunitário, com dinheiro do aposentado do Distrito Federal. Então, assim, o que aconteceu foi criminoso. Se usou um dinheiro que era do servidor público, que não poderia, se fosse um empresário mexendo no dinheiro do trabalhador, daria cadeia. Por que um governador que mexe no dinheiro do aposentado também não tem que pagar por isso? Então, assim, é algo muito, muito complicado, né? A gente até parabeniza o nosso candidato, porque sabe que vai ter que fazer alguma coisa, porque vai pegar 2 fundos quebrados, vai pegar o IPREV quebrado, que era um fundo saudável que o governador Hollenberg quebrou, e um outro passivo, em algum momento isso vai estourar. Na nossa conta, governador, será daqui 1 ano e meio, na conta que o nosso gabinete fez, né? Nós não teremos previdência com déficit positivo, né, para pagar o servidor. E sobre a questão da lei dos reajustes, a Câmara Legislativa foi o único poder do Distrito Federal que defendeu o trabalhador. Eu era presidente da Câmara na época, nós tínhamos uma procuradora, a doutora Carol, muito competente, que fez a sustentação oral dessas leis, né, da nossa orientação também política, porque nós aprovamos o aumento de 40 carreiras, e isso foi tido como constitucional. Nós ganhamos 17-0. E o governo entrou com uma outra ação pedindo a suspensão da eficácia da lei. Então faz 4 anos que os nossos trabalhadores sequer têm o aumento que eles tinham conseguido, né, negociar dos anos passados, 2013. De 2013, 2012, e houve um empobrecimento do servidor público. Querendo ou não, quando você empobrece o servidor público no Distrito Federal, uma cidade que ainda depende muito do serviço público, você empobrece a nossa cidade. Você perde, né, o poder de compra. Então, o servidor público, há 4 anos, todo ano para a Câmara Legislativa, né, o reajuste em cima da tabela venal, que ele diz que ele não tem dinheiro para pagar. Então, eu acho que isso precisa de mudar. Precisa de ter um compromisso com o servidor público, como o Ibanez tem feito. Vamos sentar, vamos começar a colocar isso num cronograma de como isso vai acontecer. Porque quem está empobrecendo não é só o servidor, é a cidade. E toda vez, governador, que ele fazia essa ameaça de não pagar o servidor, porque quando as carreiras se organizavam para fazer greve, ele fazia, não, nós não vamos pagar o servidor. Para que aquilo desmobilizasse as categorias. Nós não vamos nem pagar o servidor, vocês estão querendo fazer greve para receber? Só que isso, o comércio encolhia, tudo, essa cidade parava. Então, eu acho que é um grande desafio realmente abrir esse diálogo, esse debate e pagar o servidor público. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui da Maria Lúcia. Vou colocar essa pergunta em debate também, começando com os dirigentes aqui do Sindireta, começando pelo Ibrahim Youssef. Está perguntando aqui a Maria Lúcia, o que o sindicato espera da relação entre os sindicatos e o próximo governo, já que neste atual não houve diálogo nesses 4 anos. O doutor Ibanez até abordou um pouquinho sobre isso, eu gostaria do seu comentário, Ibrahim. Sim, primeiro tem que haver esse diálogo entre trabalhador e governo, né? No momento que o candidato coloca que ele, sendo governador, criará uma Câmara, um fórum que terá agregado todas as outras entidades sindicais, isso é uma forma democrática de você gerir o Estado. Né? Isso é importante, inclusive nós provocamos isso do governo. O governo do Palácio do Buriti, hoje lá, ele não quis um diálogo com os trabalhadores nem servidores, já chegou realmente, inclusive, impondo que iria demitir servidor público. Né? Que inclusive nós tivemos o apoio ainda da presidenta lá na Câmara Legislativa, que embarreirou o projeto.
poderia até permitir servidor público. Então, essa maneira de administração nós não queremos, é uma maneira muito terrorista, né? E o servidor ele tem que estar realmente preparado, tranquilo, para que ele exerça suas atividades. Né, não dessa maneira, mas sim através de um diálogo, o governo conversando, né, com nós, servidores públicos, até para que também não gere uma greves, né, o movimento sindical, que às vezes é a última opção nossa, nós como servidores da nossa organização, é chegar a uma greve. Né, que inclusive foi uma maneira até, esse governo conseguiu unir toda uma frente sindical por conta desse enfrentamento que ele teve contra nós servidores. Então essa proposta de realmente, primeiro, ter um diálogo com os servidores, criando uma câmara de discussão, isso é muito importante para a nossa categoria. Ibrahim Youssef deu a resposta. Gonzaga Negreiros. Nós, representantes dos servidores, do sindicato Sindireta, como também nós temos outras representações, que é da Confederação, da Federação, da Nova Central Sindical. Os governos que não buscam diálogo, que não buscam parceria com os representantes das categorias, esses estão fadados ao insucesso. O Hollenberg foi tão infeliz na vida, primeiro que ele não tinha preparo nenhum para governar Brasília, não tinha projeto, e o resultado está aí. Quando ele começou no primeiro ano do governo, ele botou lá uns despreparados para sentar com nós sindicalistas. Ora, nós somos o Estado continuado, servidor por 32 anos e meio, estamos fazendo política dentro da capital federal, conhecemos tudo, vem pessoas de fora para poder negociar com os representantes dos servidores, não sabem o que estão falando, não sabem qual é o histórico do Distrito Federal, não sabem qual é o histórico das carreiras. Então, um governador que não tiver a sapiência de trazer os representantes que conhecem, que são históricos das lutas, da evolução dos servidores, esse não vai a lugar nenhum. O Hollenberg, ele é um fracassado, ele é uma pessoa totalmente, como é que se diz, destrambelhado, ele caiu pela janela do Senado Federal, filho de um ministro, virou servidor público. Ele acho que ele tem assim um tédio de ser servidor público, ele não gosta de servidor público. Não adianta, a fatura vai chegar agora, até a quinta geração, um parente de um servidor que votar num cidadão desse aí, é porque não prestou atenção, então a fatura vai chegar, ele vai ter depressão, ele vai pular de um prédio, ele vai até morrer antes da eleição.